Então vamos para mais uma aula de eletricidade, aula de número 6. Eletrostática, então, vamos explicar os conceitos principais, tá, que envolve a eletrostática. Os princípios, tá? O primeiro princípio é da atração e repulsão das cargas elétricas, essa parte bem importante. Nada mais diz, né? Isso a gente já sabia, né? Que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Os opostos se atraem. Somente na física, gente. Segundo conceito, então, o segundo princípio da conservação das cargas elétricas. Tá? Então, dentro de um sistema isolado, ou seja, considerando que ele não vai perder carga elétrica para outro, né, pelo ambiente ou outro meio, apenas considerando os corpos ali em questão, sistema isolado. Então, a soma algébrica, ou seja, a carga de um com a carga do outro, positivas e negativas, é constante. Tá? Então, o que isso significa? Se tu pegar dois objetos que têm um total de 20 prótons, né, e 20 elétrons, no final da eletrização, né, do processo, tem que ter 20 prótons e tem que ter 20 elétrons, não tem que perder nada, o sistema não perde. O que vai acontecer, né, é de que um vai ficar com mais elétrons do que o outro, tá? Então, mas a soma dos dois juntos permanece igual, tá? É isso que significa o princípio da conservação de cargas elétricas. Tá? Então, tem que permanecer igual. É como você colocar, né, dinheiro na tua conta bancária, né, considerando que não rende juros. Tá? Se tu colocar R$100 todo mês, no final do ano, ou seja, após 12 meses, tu tem que ter R$1.200 na tua conta. Não pode simplesmente surgir dinheiro do nada e nem simplesmente sumir do nada. O que não é verdade, se falando de conta bancária, né? Porque tem as despesas de banco. Mas, princípios das cargas elétricas, é assim que funciona, tá? Mais pra frente a gente vai entender melhor isso. Condutores e isolantes. Bom, como o próprio nome já diz, condutor é o que conduz. Isolante é aquele que não conduz ou que isola, tem essa propriedade de isolar. Então, vamos ver. Para que o material seja condutor de eletricidade, então, o que é necessário? Que ele possua portadores de cargas elétricas livres, os que são chamados de elétrons livres ou íons, tá? Ou ambos. Tá? Então, tem alguns materiais que têm essa propriedade, que tem uma grande quantidade de elétrons que não estão, quando a gente estuda o átomo, a gente vê que os elétrons estão lá circulando na eletrosfera, e aqueles materiais, por exemplo, quando a gente estuda a distribuição eletrônica, que tem 1, 2, 3 elétrons na última camada de valência, o que acontece com eles? São átomos que costumam perder facilmente esses elétrons para outro numa ligação. Então, esses têm facilidade de perder, então eles têm uma grande quantidade de elétrons livres que são facilmente desprendidos dos seus átomos, tá? E por isso eles são portadores de cargas elétricas livres e são condutores de eletricidade, tá? Então, os principais condutores elétricos são, como eu falei, tá? Os metais são os grandes portadores de carga elétrica, tá? Que tem uma grande quantidade de elétrons livres, né? Ninguém inventa de colocar um prego no buraquinho da tomada, gente, que vocês vão levar choque, dependendo da situação. Metal é condutor de eletricidade, tá? Lembre-se sempre disso. Justamente por essa propriedade, tá? As soluções eletrolíticas, né? Quando a gente vai estudar as pilhas e baterias, a gente vai ver então essas soluções eletrolíticas, que são portadores de carga, que são os íons, tá? Então, nós temos aqui, o que são os íons? São
na verdade, átomos que perderam elétrons, né, ou que ganharam elétrons e se transformaram em íons, né? Que tem os cátions e tem os ânions, né? Lá na parte da química vocês estudam bem isso, né? Lembrando que seria o íon. É um átomo que não está no seu estado neutro, ou seja, ele tem mais elétrons ou tem menos elétrons do que prótons, tá? E os gases ionizados, tá? Que são os portadores que são íons e elétrons também. Então a gente sabe que muitas lâmpadas funcionam através de gases ionizados, né? Lâmpada de neon, que é na verdade o gás neônio, né? E aí, dependendo da cor, os diferentes tipos de gases formam as diferentes cores. A gente vai ver que o fenômeno, por exemplo, da aurora boreal, nada mais é do que um gás ionizado. E por que justamente em determinadas regiões, e por que não a gente visualiza esse fenômeno em todo o nosso planeta, e só em determinadas regiões? Justamente devido ao campo magnético, né, da Terra, a estrutura dele, e os gases existentes na atmosfera que se ionizam e formam aquelas cores diferentes, e um fenômeno muito lindo. Eu acredito, se observar presencialmente, um dia um sonho meu é presenciar isso aí. Vamos lá. E aí os isolantes. O que seriam os isolantes? Então são os materiais que já têm essa dificuldade, né, de conduzir a corrente elétrica, ou de conter esses portadores, né, de cargas elétricas, né, por possuir quantidade pequena de partículas, né, de elétrons livres. Então eles são chamados de isolantes. São exemplos de isolante, como vocês sabem, a borracha, a porcelana, a madeira seca, né? Então uma árvore, quando está chovendo, não é um bom digamos, anteparo para não, né, da chuva em caso de cair o raio, porque a madeira vai estar molhada. Plástico e etc, né? E aí a gente vai estudar vários casos aqui, várias coisas que se diz no popular e que não, fisicamente não estão corretas, tá? Enfim, os processos de eletrização. Como nós podemos eletrizar um objeto? Vamos lá. Primeiro tipo de eletrização é por atrito, quando você flexiona um material no outro. Quais as características desse processo? Então, quando tu atrita um material no outro, um material diferente, digamos A e B, tá? Há uma transferência de cargas de um material para o outro, tá? Mas essa transferência a gente considera o sistema, como eu disse, né, isolado. Estamos falando do corpo A, que pode ser um bastão de vidro, com um corpo B, que pode ser um pedaço de tecido, um pedaço de lã. Então, esses dois materiais, os elétrons que são retirados do bastão de vidro, eles vão para o pedaço de lã, tá? Então, há uma transferência de elétrons e, no final das contas, vai se conservar as cargas, tá? Se foram transferidos 5 elétrons do bastão para a lã, tá? Então, no final, a lã vai ter 5 elétrons a mais e o bastão vai ter 5 elétrons a menos, tá? Ele não perde todos os elétrons que ele tinha, tá? Ele vai transferir parte desses elétrons no atrito. Então, neste desenho aqui, algebricamente, né, se diz então que a quantidade de carga é igual, tá? A carga que um perdeu é o que o outro ganhou. Lembrando que quem ganha fica negativo, porque ganha o que? Elétrons, tá? Não existe transferência de prótons. Prótons são as partículas positivas que estão lá no núcleo e que é apenas por processos de fissão nuclear ou fusão nuclear que são transferidos de um núcleo para o outro. Isso é outra área da física, tá? Então, o processo de eletrização é movimento apenas das cargas negativas, dos elétrons. Então, existe apenas tu perder elétrons e tu ganhar elétrons, tá? Então, aqui uma figura procura representar justamente isso.
Tá? Nós temos aqui o vidro e aqui um pedaço de lã. Então, essa lã vai ser atritada ou flexionada no vidro, tá? E após essa fricção, o que acontece? Por que a lã ficou negativa neste caso e por que o vidro ficou positivo? Tá? O vidro ficou positivo porque ele perdeu, ao ser friccionado pelo pedaço de lã, ele perdeu elétrons. E aonde foram parar esses elétrons? Lá na lã. E por isso, como ela ganhou elétrons, ela ficou negativa, porque ela está ganhando partículas negativas. Tá? Então, se aqui o vidro perdeu 10 elétrons, significa que a lã vai ter 10 elétrons a mais aqui. Pelo menos um dos corpos deve ser isolante, tá? No caso contrário, os elétrons se tornam um corpo original antes que se desfaça o contato. O que significa essa observação? Se tu vai atritar o pedaço de lã com uma barra de metal, segurando na barra de metal, tá? Não fiz nenhum desenho para representar aqui, mas procurem imaginar. O corpo humano, sendo também condutor de eletricidade, no momento que tu está atritando uma extremidade do bastão de metal com a lã, ele já vai estar conduzindo já vai estar redistribuindo essa carga elétrica no teu corpo também, então ele não vai ficar eletrizado. Por isso que diz ali que os corpos devem ser isolantes, tá? Senão não vai haver a eletrização, tá? Se for tentar eletrizar um corpo condutor por atrito, tem que ter esse cuidado, aonde ele está encostado, né? Os materiais têm diferentes tendências de ceder ou receber elétrons, tá? Então, por que no caso anterior a lã ficou negativa e o vidro ficou positivo? Justamente por essa tendência. Quem é que tem mais tendência de perder elétrons ou ganhar elétrons, tá? Então essa tendência ela pode ser ordenada numa escala que a gente chama de série triboelétrica. O que significa o seguinte, vou explicar então o que significa essa série, tá? O vidro, tá? Ele fica positivo mais que a mica, a lã. Ou seja, se eu pego um pedaço de lã e vou atritar num pedaço de vidro, que é o que eu tinha antes, tá? Então, o que acontece aqui? Quem está mais próximo do positivo? O vidro. Então, o vidro fica positivo e a lã ficará negativa. Tá? Se eu for atritar o algodão com o vidro também, o vidro vai ficar positivo e o algodão vai ficar negativo. Se eu for atritar a madeira com o âmbar, tá? A madeira fica positiva e o âmbar fica negativo, e assim por diante. É isso que significa essa série triboelétrica. Aqui tem alguns exemplos de alguns materiais, tá? Ao serem atritados um com o outro. Tá? Pode atritar o algodão com metais, né? O metal vai ficar negativo. Veja, o metal sempre a tendência dele é receber os elétrons, né? Ele sempre vai ficar negativo. Tá? Espero que tenham entendido como funciona essa série. Eletrização, então, agora por contato. A eficiência nessa forma de eletrização vai depender dos corpos serem condutores ou isolantes, tá? Se um deles for isolante, a eletrização será local, vai se restringir ao ponto de contato, que eu vou explicar para vocês depois. Se os dois corpos forem condutores durante o contato, então vai se redistribuir essas cargas elétricas, né, de acordo com a capacidade de armazenar cargas elétricas de cada um. Vai depender do tamanho, das dimensões, da forma, tudo mais. Tá? Essa redistribuição de cargas, que mais para frente a gente vai explicar melhor. Aqui no nosso desenho a gente procura explicar então alguns exemplos. Nós temos aqui algumas esferas de mesmo tamanho, tá?
são as duas condutoras, digamos assim. Então, inicialmente, essa aqui estava neutra. Aqui nós tínhamos uma esfera eletrizada positivamente, o que significa que estava faltando elétrons, tá? No momento que eu colocar as duas em contato, veja que não são cargas positivas que são transferidas para neutra, tá? Porque cargas positivas são os prótons. Aqui não significa que são cargas positivas, significa que o corpo está eletrizado positivamente. Quer dizer que ele tem mais prótons do que elétrons, tá? Mas as cargas, esses prótons não vão se deslocar do núcleo dos átomos para ser transferidos para uma esfera neutra. Quem vai ser transferido sempre vai ser os elétrons. Então, ao momento que eu tenho esta esfera aqui eletrizada positivamente, que está faltando elétrons, eu coloco em contato com essa aqui que está neutra. Elétrons desta neutra aqui são transferidos para esta positiva até que haja o equilíbrio eletrostático das duas, devido às dimensões. Como elas têm dimensões iguais, ou seja, mesmo volume, então vai se distribuir igualmente. Tá? Então, se aqui nós tínhamos, por exemplo, 6 prótons a mais, então significa que estava faltando 6 elétrons para ela se tornar neutra. Então, vai haver essa distribuição até que as duas se tornem, né, iguais. Não neutras, né, iguais, com a mesma carga elétrica. Então, por isso é que a gente desenhou, né, 3 elétrons são transferidos para a esfera neutra, tá? Só que ainda vai ficar faltando 3, né? Então, ela vai ficar ainda carregada positivamente, né? E esta daqui que perdeu, estava neutra, perdeu 3 elétrons e fica carregada também positivamente. Tá? Ou seja, as duas se tornaram iguais porque as dimensões são iguais. Se essa aqui tivesse o dobro de tamanho, então ela também teria o dobro de cargas elétricas. Tá? Então, a distribuição também segue a questão do tamanho do objeto. Tá? E aí a gente depois explica a questão do fio terra, porque que a existência do fio terra, né, que é obrigatória agora nas instalações elétricas, tá? Na outra situação, nós temos aqui representado, então, se a gente fosse eletrizar um objeto negativamente. Então, aqui significa que ele tem elétrons em excesso. Tá? Está sobrando 8 elétrons aqui. Então, no momento que eu colocar em contato com uma esfera neutra, esses elétrons, parte deles, serão transferidos para a esfera neutra. Tá? Após contato, né? Então tu afasta novamente as esferas, então houve a redistribuição dessas cargas elétricas e cada um ficou eletrizado com 4 elétrons em excesso, tá? 4 elétrons a mais que a quantidade de prótons existente nessas esferas, tá? Então, a eletrização por contato segue estas propriedades, ou seja, essas regras. No contato, né, os corpos ficam eletrizados com o mesmo sinal. Será positivo, positivo, será negativo, negativo. Ah, mas se eu colocar, né, um corpo positivo com um negativo, não no caso de elétrons, bom, aí a gente tem que ver a quantidade de cargas, né, total das duas antes. São outras situações. Digamos que essa aqui estava com menos 2 e essa aqui com mais 5. Menos 2 com mais 5, isso significa quanto? Mais 3. Né? Então, esse mais 3 vai se distribuir. Veja que ela está mais positiva, então a soma das duas era positiva. Então, as duas vão ficar positivas também no final. E essas cargas se distribuem, né, a metade para cada um, né? Depois a gente vai ver alguns exercícios assim também, que vocês vão entender melhor, tá? Mas é bem matemática mesmo, tá? Matemática pura, tá? É menos 4 com menos 5, com qual o resultado, tá? E se redistribuem entre os dois corpos que estão em contato.
Seguindo então, tá? Veja aqui que eu coloquei, né, que o total de carga antes do contato tem que ser igual ao contato depois do contato. Se aqui tinha 6, no final tem que ter 6, né? Claro que a distribuição é outra, mas o final é 6. Aqui tinha 8, no final tem 8, tá? As observações, então. Primeiro, se os corpos forem de materiais condutores, tiverem dimensões iguais e mesma forma e cargas serão iguais. Tá? A capacidade de armazenamento de cargas elétricas de um corpo aumenta de acordo com as suas dimensões. O que eu falei, se é dobro do tamanho, fica com o dobro de carga. Se um corpo eletrizado e condutor for colocado em contato com outro neutro, mas de dimensões muito maiores, o corpo menor ficará praticamente neutro. E o que ocorre quando ligamos um corpo eletrizado à Terra? Ele se descarrega, que é isso que a gente representa nessa figura. Tá? Então, nós temos um corpo eletrizado negativamente, aqui eu procurei representar isso. Esse símbolo sempre vai representar a Terra, tá? Ou seja, o planeta. Tá? Então, quando eu ligo este objeto através de um fio condutor à Terra, ele se descarrega. Por quê? Porque a Terra, comparando as dimensões dela, comparado com qualquer objeto, né, o objeto então acaba se descarregando, porque todos os elétrons em excesso vão ser transferidos para a Terra. Se ele estivesse carregado positivamente, elétrons da Terra seriam transferidos para o corpo até ele se tornar nêutron. E por isso a importância do aterramento do fio Terra nos aparelhos elétricos que nós temos dentro de casa, chuveiro elétrico, computador, né? Antes havia um fio Terra, agora na própria instalação existe, apesar dela ser bem fraudada, né? Que a gente acaba cortando o terceiro fio, não instalando, tá? E aí, enfim, queima os aparelhos por excesso de carga. Por quê? Porque eles se eletrizam, né, facilmente, ou por uma descarga elétrica, ou por uma falha, ou aparelhos, por exemplo, ventilador que tem um movimento e acaba dando, por atrito, ele acaba se eletrizando. Máquina de lavar roupa se eletriza muito facilmente pelo movimento do motor de rotação. Então, esses aparelhos têm que ter um fio Terra, porque no momento que eles se eletrizam e tu encosta, tu leva choque. Então, se eles têm um fio Terra, eles são descarregados devido a isso. Então, é um dispositivo de segurança para não haver acidentes e para que os aparelhos não sejam danificados, tá? Porque eles se eletrizam pelo funcionamento deles próprio, e o fio Terra faz esse processo. Tá? A indução eletrostática, que é o terceiro processo de eletrização. Tá? Então, nos dois anteriores, há uma transferência de elétrons. No atrito, os dois corpos ficam eletrizados, só que um fica positivo e o outro negativo. E a quantidade de carga é a mesma nos dois. Tá? O valor da carga será o mesmo nos dois. Na eletrização por contato, os dois se eletrizam com o mesmo sinal. E se eles tiverem as mesmas dimensões, ficarão também com o valor igual das cargas elétricas. Agora, nós temos o terceiro processo de eletrização, que é a indução. Esse é diferente, é um dos processos que não envolve a transferência de elétrons. Por quê? Tá? Ela consiste apenas na separação. Indução significa que vai ser induzido uma separação dos elétrons ali, das cargas, ou seja, dos íons, quando se fala de um fluido eletrolítico, né? Ou se um corpo carregado dos elétrons livres para um outro lado do condutor, né? Então, é uma indução dessas cargas elétricas. Como que ocorre esse processo? O indutor, tá, chamado indutor A,
positivo atrai as cargas negativas. Vamos ver o desenho aqui, que fica mais fácil de entender, tá? Então, este objeto aqui é o objeto que está carregado inicialmente, que é o objeto A aqui, tá? Ele está carregado positivamente, então ele é chamado de indutor, tá? Quando ele é apenas aproximado de um objeto que está neutro, tá? Esse objeto é chamado de corpo induzido. Então, vai haver, devido à presença desse corpo carregado positivamente, ele vai induzir a separação das cargas, como nós dissemos lá no início, né, dos princípios básicos. Os opostos se atraem. Então, se esse aqui é positivo, ele vai atrair cargas negativas. Então, os elétrons passam a se aproximar deste lado e aqui deste lado fica carregado positivamente. Então, tu induziu apenas a separação das cargas neste corpo aqui, tá? Isso é o processo de indução, tá?